Como definir Carrie a estranha? Uma ficção trágica ou uma metáfora da sociedade daquela época? Nesse vídeo, contarei em detalhes a história real que inspirou um dos filmes de terror mais melancólicos do cinema. Prazer, meu nome é Léo e você é mais que bem-vindo no meu canal. Tina Wright e Sandra Irving são as protagonistas dessa história. Sim, Carrie não foi só inspirada em uma, mas em duas figuras reais que eram conhecidas de Stephen King, tanto que o próprio as nomeou com esses nomes para preservar as identidades das vítimas que viveram uma vida trágica. Tina White estudava na escola fundamental Durham, onde era colega de Stephen King. Ela era descrita como uma garota calada e acima do peso, também tida como muito caipira pelo autor. Ele diz que em toda a classe há-se o bobo da corte e Tina era da turma dele. Para ficar mais claro, esse título seria para as pessoas que seriam alvo de bullying, e o motivo dessa perseguição foram as roupas da menina. King afirma que ela sempre usava a mesma roupa todo dia, detalhando-as como sendo uma faixa vermelha no cabelo preto, uma blusa sem mangas, usadas no verão e inverno, que ficava mais apertada com o crescimento dos seios da jovem, e uma saia preta que descia desajeitada até o meio das canelas. Em um certo dia após o Natal, Tina apareceu com uma roupa diferente, e é claro que ela estava feliz, esperançosa que as provocações e ofensas iriam parar. Infelizmente, foi o oposto. A rejeição dos colegas em relação a Tina piorou. Stephen King relata que não participava do bullying, mas também não o impediu, pois naquele tempo essas ações eram vistas como normais. Não se sabe o ano e a idade em que Tina sofreu essas humilhações, mas é provável que tenha acontecido em 1961. Stephen diz que tinha 14 anos na época desse fato, então Tina provavelmente teria uma idade próxima, se não a mesma quando tudo aconteceu. Três anos se passaram e Stephen King conheceu a segunda personalidade de sua história. Sandra Irving é dita como uma jovem extremamente religiosa, usando roupas mais modestas e antiquadas, além do seu cheiro que era descrito como de um talco ou poeira de biblioteca, sendo doce e intoxicante. Um ponto marcante de Sandra é que a mesma sofria de ataques epiléticos, e a junção disso com os fatores anteriores afastava as outras crianças da mesma. Stephen King tinha 17 anos na época e havia sido contratado pela mãe de Sandra para ajudar a mover os móveis de sua casa. Ele destaca que ao entrar no local ficou impressionado com um enorme crucifixo que tinha na sala de estar da família, também deixando claro que elas eram fanáticas ao ponto de excluir a própria igreja local da cidade, sendo mãe e filha vivendo em seu próprio mundo, não tendo o pai da história, apenas um pastor alemão enorme chamado de queijo cheddar. Infelizmente, não há detalhes sobre o que aconteceu com elas nesses tristes eventos de suas vidas. Porém, Stephen diz que nenhuma delas completou o ensino médio ou chegaram aos 30 anos de idade. Sandra Irving havia se mudado para um pequeno apartamento em outra cidade e infelizmente foi lá onde sua vida acabou. Durante um ataque epilético, a mesma veio a óbito. Já Tina White teve um destino mais trágico. Por motivos talvez óbvios, ela decidiu dar fim à própria vida, se enforcando no porão de sua casa. E aqui chegamos ao lado mais sobrenatural dessa história que o próprio Stephen King relatou. Em 1972, ele pensou na ideia de criar um livro sobre uma garota com poderes telecinéticos.
se baseando em um artigo que leu no ensino médio sobre um caso envolvendo poltergeist, possivelmente sendo o caso da família Herman. Eu não vou me aprofundar muito nele, mas o Stephen disse que o artigo apresentou uma teoria de que esses fenômenos foram causados por uma espécie de força das crianças em época de puberdade, em especial da filha do casal, ou seja, a telecinese. Ao escrever as primeiras 2 páginas desse livro, Stephen declara que os fantasmas de Tina e Sandra começaram a interferir na sua criação, dizendo que viu ambas juntarem seus corpos, tornando-se uma só pessoa, Carrie White. Ele sentia que elas queriam que o mesmo as unisse em sua história, mostrando o que aconteceria se esse tipo de poder existisse, talvez trazendo justiça em memória das 2 garotas. Concluindo, a história de Carrie traz pontos mais assustadores quando conhecemos suas inspirações. Uma característica que foi excluída das adaptações é o corpo de Carrie, descrita no livro como uma adolescente um pouco acima do peso. O ator justifica isso como o fato da mesma se sentir vazia por dentro, a ponto de comer demais para preencher isso. É importante ressaltar, pois talvez o corpo de Carrie seja um reflexo do de Tina, acrescentando a religiosidade obsessiva, família peculiar e roupas antiquadas de Sandra, unindo ainda mais ambas com a perseguição de seus colegas. No fim, Stephen King relata que por muitas vezes queria que Tina e Sandra estivessem vivas para lerem sua obra, ou quem sabe, suas filhas poderiam ter esse privilégio, se caso ambas tivessem um destino diferente.